Boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai conversar sobre algo muito caro para a infância. É a poesia. A poesia para a infância. O nosso ilustre convidado hoje é Léo Cunha. Léo nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais, em 1966. Ele é escritor, tradutor, jornalista, professor universitário, publicou mais de 60 livros para crianças e jovens, além de 5 livros de crônicas e um de teatro. Na sua obra, ele recebeu diversos prêmios. Oi, boa noite. Conte boas histórias, né? Tudo bom, Kelly? Recebeu diversos prêmios no campo da literatura infantil e juvenil. Prêmios como Nestlé, Biblioteca Nacional, Jabuti, João de Barro, Adolfo Eisen, FNLIJ. Léo também teve mais de 20 títulos selecionados para programas de literatura. Programas como o PNBE, o Plano Nacional de Bibliotecas Escolares, o do PNAIC, o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e o PNLD Literário. Olá a todos, tudo bom? Ana, Amanda, Lê. Bom, Léo também traduziu cerca de 30 livros de literatura infantil e juvenil, de autores consagrados como Gabriela Mistral, Júlio Cortázar, Antônio Scarmeta, Charles Dickens, David McKee, Jonathan Swift, Robert Stevenson, entre outros. Ele é doutor em artes, cinema e mestre em ciência da informação, ambos pelo UFMG. Léo também é professor universitário desde 1997, em cursos tanto de graduação como de pós-graduação. Ale, Léo é tudo de bom. E ele hoje é sócio da Quando, Fábrica de Narrativas. É uma empresa de comunicação em Belo Horizonte. E a gente hoje vai conversar com ele sobre poesia para a infância. Deixa eu ver aqui se ele já entrou. Não, eu não estou conseguindo visualizar Léo. Deixa eu ver aqui ele. Só um minutinho. Então, a gente vai trabalhar hoje com algumas perguntas muito importantes. A gente vai começar, por exemplo, sobre a diferença entre poesia e poema, né? Vamos conversar com ele também sobre por que a poesia na infância é tão importante. Se é possível a gente viver sem poesia e se a função do poema transcende a intenção enquanto instrumento educativo, né? Oi, Pati, boa noite, tudo bom? E aí, para a gente entender poesia, basta estar aberta a recebê-la? Como é que a gente trata isso com a criança, né? E aí, pensar em poesia realmente é pensar em uma viagem? E aí, a gente vai fechar ao longo dessa noite, dessa conversa, se é possível a criança estabelecer um vínculo entre a leitura de poemas e a potência do sentir em seu corpo. Então, hoje, Léo vai trazer muitas informações, muitas experiências que ele vem trazendo sobre essa importância da poesia para a infância. Deixa eu dar uma vista aqui novamente se ele entrou. Só um momentinho aqui, tá? Oi, Mônica, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Que aula, né, Kelly? Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo. Estou esperando ele entrar aqui para poder a gente conversar um pouco sobre isso. Ele aqui está me perguntando, né? Tudo bom, querida?
E aí a gente vai ouvir muito, né, essa parte mais do professor, né, e do e, e do Léo, né? Do professor Léo e do escritor Léo. A gente vai tentar juntar. Tudo bom, Brena? É muito bom esse assunto, realmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá chegando, é? Certo. Ok. Deixa eu ver aqui. Ele tá dizendo que não tá aparecendo para entrar. Léo, você tá seguindo o perfil, porque se ele só aparece o ao vivo lá em cima para você entrar se tiver aparecendo no perfil, se você estiver seguindo o perfil. Ah, tá ansiosa, é, Kelly? Se vocês quiserem ir colocando aí, contribuindo, enquanto o Léo tá chegando. Oi, Léo, entrou. Algumas outras perguntas, vai ser bem bacana. Deixa eu pegar aqui. Pronto, Léo, já estou mandando para você a solicitação. Entrou, isso. Olá, Olá! tudo bem? Tudo bom, Léo? Demorou para aparecer aqui para mim. Nada, tranquilo. Eu estava dizendo quem é Léo, né? Essa coisa, essa pessoa que a gente ama tanto o seu trabalho, né? Tão importante o seu trabalho. Ah, que bom. E aí eu queria começar com uma pergunta bem básica. Qual é a diferença entre poesia e poema? Então, ó, primeiro, boa noite para Fabiana, para todo mundo aí do grupo, para todo mundo que estiver assistindo, né? Prazer estar aqui com vocês, falando de poesia, que é uma das minhas paixões e um dos meus, né, dos meus ofícios, né? Eu tenho mais ou menos uns 60 livros publicados, desde lá do início dos anos 90, né? Estou completando quase 30 anos de literatura infantil, e muitos deles são de poesia. Agora, quando eu falo que muitos são de poesia, a gente tem que entender que são vários tipos de livro de poesia, e aí isso ajuda a responder a sua pergunta. Então, por exemplo, nós temos livros que são vários poemas, né? Então, o poema, cada poema como um texto isolado, que pode, inclusive, ser lido em outra ordem, né? Um livro com vários poemas pode ser lido em várias ordens, por exemplo, né? Agora, existem também livros que são um único poema, né? Um texto como Um Dia, um Rio, como Onde a Palavra Abre os Olhos, é um único poema que se espalha ao longo de todo o livro e que vai dialogando com as imagens. Então, é um tipo de livro que é até bastante comum aqui na nossa literatura infantil, que é um poema espalhado por várias páginas. Temos, por exemplo, muitas editoras que pegam, às vezes, um poema que foi feito para adulto, um poema do Drummond, um poema do Vinícius, um poema do Mário Quintana, e aquele poema que no livro para adulto, por exemplo, estava em uma página, ele vira um livro de 30 páginas, de 40 páginas, porque vai pegar um verso, 2 versos por página. Então, é um livro com um poema espalhado. Um terceiro tipo de livro seria uma prosa poética, né? Que é também um texto poético, mas escrito em forma de prosa, ou seja, com parágrafos, com texto corrido, mas tem os elementos da poesia, ou seja, um trabalho de linguagem, a preocupação com o ritmo, com a sonoridade, eventualmente até com rimas internas. Então, isso vai mostrando como que a poesia aparece de formas variadas nos livros de literatura infantil, né? Uma coisa é cada poema. Seria como o teatro e a peça teatral. O teatro é a arte como um todo. E a peça é uma evidência, uma instância dessa arte. Então, a poesia é a arte como um todo e o poema é um exercício daquele. Um livro com vários poemas pode ter 10, 20, 30 poemas. Ou pode ter um único poema espalhado pelo livro inteiro. E um livro de prosa poética, ele não tem um poema propriamente, mas ele tem muita poesia, né? Eu tenho, por exemplo, livros como Sabiá e a Girafa, como Em Boca Fechada Não Entra Estrela,
como o próprio Um Dia, um Rio, que a gente pode considerar que são prosas poéticas, né? Então, acho que isso eu comecei a né, detalhar um pouco o que seria a diferença da poesia para o poema, e já falei um pouco sobre os vários tipos de livros de poesia. E por que a poesia é tão importante para a infância? A poesia é importantíssima, né? A poesia, ela lida com a linguagem de uma maneira muito livre, muito lúdica, né? É um espaço para brincar com a linguagem. E também, lógico, tem um lado da emoção, né? Tem um lado do lirismo. Eu gosto sempre de dizer que a poesia é uma espécie de um cubo mágico, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso num livro que eu coordenei, que chama Poesia para Crianças, conceitos, tendências e práticas. É um livro que eu lancei em 2013 pela editora Positivo, um livro teórico, inclusive ganhou o prêmio de melhor livro teórico lá pela Fundação do Livro Infantil. E no capítulo que eu escrevo, eu comparo a poesia com um cubo mágico, né? Como se fossem vários lados que se misturam, que às vezes pode ter 2 lados, 3 lados, 4 lados combinados. Então, um lado é o lado do lirismo, da emoção, né? da memória afetiva, muitas vezes. Um outro é o lado da brincadeira, do jogo de palavras. O outro é o lado da musicalidade. O outro é o lado da visualidade, né? Aqueles poemas que são para a gente olhar, para ver o tipo de letra, como é que ele está exposto na página. Então, é um cubo mágico. São vários aspectos. Tem o lado da intertextualidade, também o diálogo entre textos. E a poesia tem essa riqueza toda. E é muito bacana a gente lidar com a poesia, com as crianças, porque as crianças sabem os sentidos das palavras, os sentidos de dicionário das palavras, e criam poesia, criam novos sentidos, novos olhares para aquelas palavras sem nem perceber. Vou te dar um exemplo. O meu filho, o André, hoje ele tem 12 anos, quando ele tinha 4 anos, ele chegou de uma dessas festinhas de aniversário, lembrancinhas, né? E ele chegou dessa festa de aniversário com as lembrancinhas e eu perguntei ao Dedé, o que você gostou mais? Né? Então, tinha pirulito, tinha bala, não sei o quê. E ele tirou uma língua de sogra, né? Aquele brinquedo da língua de sogra, e soprou, ela desenrolou, e ele falou, eu gostei, foi dessa língua de sobra. Então, para ele, que não fazia, não sabia o que era sogra, um menino com 4 anos não sabe o que é sogra. Então, para ele fazia muito mais sentido aquilo chamar língua de sobra, com a letra B, né? Pois sobrava quando ele soprava. Então, ele fez uma sacada poética muito bacana ali, a língua de sobra. Eu, inclusive, roubei essa expressão dele e criei esse livro aqui, que é o Língua de Sobra e Outras Brincadeiras Poéticas, né? Que foi exatamente explorando essa sacada poética dele. As crianças fazem sacadas poéticas, invenções poéticas o tempo todo. Todo pai já percebeu isso. Todo professor que lida com crianças, especialmente as crianças menores, encontra diariamente essas sacadas poéticas, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que explorar e deixar correr livre é essa liberdade que a criança tem com a linguagem e de forma alguma ficar corrigindo, não, mas não é isso, o certo é isso. Né? Acho que é legal a gente perceber essa liberdade que a criança tem com a linguagem. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que se chama Casa das Estrelas, que é um livro do Juan Naranjo, se eu não estou confundindo o nome dele. O que é que ele fez? É um pesquisador, se não me engano, colombiano. Ele foi pegando dezenas de definições poéticas das crianças, né, para as crianças pegarem assim, o que você acha que é o céu, por exemplo? O que você acha que é a estrela? O que você acha que é um carro? O que você acha que é o amor? O que você acha que é o tempo? E foram criando definições poéticas, porque a criança não sabia exatamente o que era aquilo, mas ela já ouviu falar alguma coisa, ela já intuía alguma coisa, ou ela já sentia alguma coisa. Lindo. Eu tento muito aproveitar no meu trabalho como poeta essas sacadas. Eu fico de olho no que as crianças falam, né, nesses
nesses erros criativos, né? Porque é um erro, mas é um erro criativo, é um erro que gera uma coisa nova, né? E a poesia, muitas vezes, ela nasce disso. E na Colômbia, você estava falando de colombiano, né? Na Colômbia, eles têm uma coisa muito forte com as bibliotecas, com o livro, com a poesia, né? Com a literatura, por causa de todo o processo, né, político deles lá em relação às bibliotecas vivas, às bibliotecas, né, de Medellín, Bogotá, que foram centros restauradores, né, da cidade como um todo. E Então é isso tem muito. grandes pesquisadores lá, né? Como a Silvia Castellón, como a A Yolanda Yolanda e outros Reyes, né? mais. São pessoas Isso. fantásticas que, infelizmente, tem até coisas delas publicadas e traduzidas aqui no Brasil e são uma referência ótima para escritores, para especialistas em literatura infantil. E é possível a gente viver sem poesia? Olha, acho difícil, né? Eu acho que tem pessoas que até que vivem, mas talvez porque não tem acesso, não tiveram espaço para isso, né? Viveram uma vida muito dura, ou muito preocupada com as coisas imediatas, e a poesia não é muito útil nesse sentido, né? Ela não serve para nada, não tem um uso pragmático, funcionalista muito específico, né? Ao mesmo tempo, ela acaba servindo para tudo, porque ela enriquece não só a linguagem, mas enriquece, né, o nosso cotidiano, a nossa imaginação, né? Então, um dedo especificamente é difícil. Tanto que tem professores que têm medo de trabalhar com poesia, acham difícil, acham, a criança não entende, eu não vou saber trabalhar. O que acontece? O professor está pensando que saber trabalhar com poesia é saber fazer uma prova, cobrar conhecimentos específicos, ou leituras específicas, interpretações precisas. E a poesia não se presta muito a isso, né? Ela se presta a leituras mais divergentes, a arte em geral, mas a poesia especificamente se presta muito a experimentar novos sentidos, né? A perceber caminhos divergentes de leitura e não uma resposta muito convergente, muito precisa. E aí, às vezes, os professores ficam receosos, não vou saber fazer uma questão, né? Uma pergunta com questões muito fechadas, mas não é isso. Trabalhar com poesia deve caminhar por outros caminhos, né? De recriação, de fruição, e não de buscar respostas para texto didático, né? Não é um texto de matemática, nenhuma outra matéria que a gente pode fazer uma pergunta e esperar uma mesma resposta de todo mundo. Pelo contrário, quanto melhor for o texto poético, mais ele vai permitir leituras diferentes de cada um. Bartolomeu Campos Queiroz, ele traz isso, né? Se a gente estivesse tratando de um texto didático, ele seria uma convergência, todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Mas como a gente está tratando de poesia, é exatamente a riqueza dela faz a gente divergir e cada um ir para um canto diferente, né? E aí já tem algumas pessoas dizendo, Exatamente. que entraram aí e disseram já que eu sou aluno, eu já fui aluno do Léo e tudo. Tem uma aluna sua, né, que diz que foi na pós-graduação em LLJ. Acho que deve ter alguma coisa a ver com literatura juvenil, né? Infantil juvenil, Isso, Deve aí ser depois da sua LIJ. ela colocou LLJ, mas que é Gisele. Ela disse assim, depois da aula parece que a tampa saía, e aí eu até fiz uns versos, né? E ela deu uma risada. Dá umas dicas de como destampar aí a poesia na criança e no jovem, ela está pedindo. Oficinas, assim, já há anos, em eventos literários, né? A convite do SES, ou de prefeituras, ou de escolas, etc. e tal. E também em cursos de pós-graduação, né? Então, eu gosto de trabalhar com os alunos assim, de uma maneira que é teórica e prática, assim, né? Falando conceitos, claro, mas sempre colocando
as pessoas para criarem também, né? E geralmente são professores e tal, muitas vezes estão receosos, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu faço alguns exercícios de a língua, vamos dizer, que vamos dizer, tira esse constrangimento inicial ou essa timidez inicial. Eu tenho alguns exercícios bem bacanas. Um é esse que eu até citei logo no início, que é o das definições poéticas, né? Parecido com o que o Naranjo faz lá no Caso das Estrelas. Colocar as pessoas para fazer definições poéticas. Meu querido André Neves, ilustrador de vários livros meus, está aí assistindo. Ilustrou Um Dia um Rio, né, que é a nossa parceria mais conhecida, muito linda, mas também já ilustrou outros livros meus. Era uma vez um Reino de Mentira, Era uma vez um Reino Sonolento. E é um grande artista, né, que um dos livros mais do brasileiro recente, que é o Obrigado, que é uma preciosidade. E prazer estar aqui com o André. Cíntia Rosana até colocou assim: adoro poesia. As poesias do Léo são musicadas, são maravilhosas, né? Ela está colocando aqui. Tá vendo que Mas você é eu tenho uma sorte, assim, ela falou dos meus poemas musicados, né? Eu já publiquei, sei lá, mais de 500 poemas, né? Nunca contei, assim, mas com certeza mais de 500, porque são mais de 20 livros, né? Então tem muita coisa. E vários deles, assim, quase 100 já foram musicados. Eu não toco nenhum instrumento, não entendo de teoria musical e jamais conseguiria musicar um poema meu. Mas existem músicos e professores de música e cantores e pianistas, violonistas e regentes de coros que chegam aos meus poemas, né, por algum motivo, numa livraria, numa biblioteca ou numa escola, e leem os poemas e decidem musicar meus poemas. Eu acho que já me falaram, a Ana Paula, que está aí assistindo também, a Ana Paula Micheletti, é uma dessas, né? Que eu nunca encontrei ela pessoalmente, só em lives, assim, mas já tem mais de 10 anos que ela musica vários poemas meus, e ela é pianista e regente de coros, de corais, né? E ela já musicou vários poemas meus maravilhosos. Inclusive, nós fizemos, vou até mostrar aqui para vocês, lançamos esse ano um livro maravilhoso, que é esse aqui, ó, 20 arranjos e composições para coro infanto-juvenil, que são poemas meus que ela musicou. E o livro é lindo, porque tem os poemas com um pequeno textinho meu falando sobre aquele poema, e aí tem as partituras que ela criou e todas as indicações de como que ela sugere que o coro cante, assim, quantas vozes, se tem gestos corporais, percussão corporal. Ficou uma das coisas mais lindas. É esse livro aqui que eu esse ano, fica a dica aí para vocês. E além da Ana, tem vários outros parceiros que são músicos e que, né, criam músicas para meus poemas e me telefonam ou me mandam uma mensagem por Facebook, Instagram, e falam assim: olha, eu sou um músico aqui de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, não sei onde, e musiquei seus poemas, e aí me mandam as versões musicadas, e são muito legais. É interessante que, às vezes, um mesmo poema tem 3 músicas diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um poema que chama As Pintas da Joaninha, que tem, acho que, 3 ou 4 músicos aí pelo Brasil que já fizeram versões musicais para esse mesmo poema, totalmente diferentes, porque isso é legal, né? Da mesma maneira como um poema pode ter várias ilustrações, né? Eu tenho poemas meus que já estiveram em mais de um livro e receberam ilustrações diferentes, porque a ilustração é uma interpretação daquele poema. E a canção, né, a melodia, é uma interpretação também daquele poema. Assim como qualquer atividade feita em sala de aula pode ser também uma criação a partir do poema. A poesia, ela irradia, né? Ela, na mão de um professor, ou de um músico, ou de um ilustrador, ela vira outra coisa. Isso é muito bacana. E não tem uma certa e uma errada. Não é que essa versão musical é melhor que aquela outra. Cada uma é legal no seu direito. Assim como uma ilustração de um poema pode ser tão legal quanto uma outra totalmente diferente. Não existe uma ilustração.
Isso é muito bacana para ser pensado em sala de aula, por exemplo. Quando eu dou oficina para crianças de poesia, às vezes eu proponho isso, né? De pegar um poema e cada criança criar a sua ilustração para aquele poema sem ver o livro ainda, né? E criam coisas completamente de né? A emoção e a vivência de cada um. E depois eu mostro, olha aqui como é que era do livro mesmo, porque se mostrar antes, aí a criança já fica meio direcionada, né? Mas é bacana a gente ver a criatividade da criança nesse sentido. Assim como o contrário. Às vezes eu pego uma imagem, uma foto, um desenho e peço para as crianças fazerem desenhos a partir daquilo. E saem vários desenhos diferentes, nenhum melhor ou pior que o outro, né? Eu acho que nossos professores podem, né, professores, bibliotecários, mediadores de leitura em geral, podem explorar esses diálogos, né, da poesia com a imagem, da imagem com a poesia, da música com o poema. Como eu falei, é um manancial, né? A poesia irradia para vários caminhos. A música, ela é uma linguagem que está muito impregnada no corpo, né? E principalmente na criança, quando ela tem muito essa coisa do corporal, né? A primeira forma da gente aprender música é no corpo, né? A percussão corporal. E aí, é possível, então, uma criança estabelecer um vínculo entre a leitura de um poema e a potência daquilo que ela sente no corpo dela? Ah, claro, com certeza. Né? O, a primeira coisa é a leitura em voz alta de um poema, que é sempre, né, eu acho importantíssima, e eu acho que deve ser exercitado em sala de aula. O professor deve tomar cuidado de não fazer a primeira leitura de um poema já na frente da turma. Eu acho que é importante você ler antes algumas vezes, treinar o ritmo, a entonação, né? Buscar onde é que vai ter a ênfase de cada palavra. E aí, fazer uma leitura em voz alta, você já está usando o seu corpo, porque as suas cordas vocais, sua voz faz parte do seu corpo, evidentemente, né? Agora, além disso, pode usar palmas e passos e danças. Tudo isso, né, pode ser suscitado, estimulado pelo poema, né? E eu acho que, né, não existem regras, mas deve explorar. Tanto que as brincadeiras infantis fazem muito isso. Por exemplo, as brincadeiras né, de bate-palma, né? Como é que chama isso, gente? Bate-mão, né? Aquela coisa toda. Aquilo são textos poéticos e, né, tem várias brincadeiras corporais que são poemas e são exercícios com o corpo também. Então, eu acho uma delícia fazer isso, né? Então, diante disso, você acha que a função do poema, ela transcende, né, essa coisa da intenção, do instrumento, enquanto instrumento educativo? Falhou um pouquinho, Fabiano. Você pode repetir para mim a pergunta? Repito. Então, assim, você acha que a função do poema, né, na infância, ela, na verdade, transcende, né, essa intenção que ela tem enquanto instrumento educativo, né? Porque muitos professores trabalham exatamente com isso, achando que tem que fechar os poemas em algumas caixinhas, né? Olha, eu acho que transcende muito, né? Eu acho que, primeiro, ela precede a função poética, a função estética, a função da beleza mesmo. Eu acho que deve preceder qualquer preocupação didática, né? Não estou dizendo que o poema, você não pode pegar o poema para, num segundo momento, trabalhar desde de métrica, trabalhar até sintaxe, várias coisas, né? Puxar até para matemática, puxar para outras áreas. Mas não pode ser a primeira leitura de um poema, né? Senão você está didatizando a literatura, que é um risco enorme, você sabe disso muito bem, né? O primeiro contato nosso com um texto literário
não só poesia, um conto, uma história, né, qualquer texto literário, a primeira relação nossa deve ser a de curtir o texto, né, de deixar o texto mexer com a gente, com a nossa emoção, com a nossa imaginação, provocar riso, provocar choro, provocar medo, susto, espanto, né? Todas as emoções que a arte pode provocar, né? Se a pessoa já começa pegando aquele texto como sendo só um pretexto, uma desculpa para uma prova ou alguma atividade avaliativa ou para ensinar isso ou aquilo, você está matando a potência estética, né, a beleza desse texto poético. Então, primeira coisa vamos curtir esse poema, né? Vamos curtir a arte. Depois, num segundo momento, num terceiro momento, né, cada um pode, né, explorar como quiser, como precisar, seja na biblioteca, seja em sala de aula, seja em qualquer né, situação. Mas primeiro tem que curtir, né? Senão a gente não consegue entender por que a poesia é tão gostosa, tão bacana, tão sonora, tão emotiva e etc. e tal. Renata, ela está colocando assim: a arte precisa ser potencializada enquanto experiência estética e forma de expressão. Então, Isso, qual foi o poema que até hoje te emociona? Você está dizendo poema de outros poetas? Né? Deve Poemas ser, né? que você pode ficar bem à vontade. Porque eu estou falando porque tem textos meus. Eu sou chorão demais. Assim, eu sou muito chorão. Tem livros meus que eu leio e me emociono, porque eu lembro da emoção que quando eu escrevi, né? Ou por algo me toca, às vezes alguma lembrança. Então, eu tenho livros como Caixinhos de Prata, que não é um livro de poesia, é um livro de história, mas que é um livro que fala de uma avó que tem Alzheimer e 3 netos vão visitar ela e eles tentam criar situações para ela lembrar deles, né? E esse é um texto que eu assim, já li algumas dezenas de vezes aí em eventos, em escolas, em tal, e eu sempre termino aos prantos, assim. Muitas vezes eu preciso de alguém terminar para mim, né? Várias pessoas já terminaram o livro para mim. A mesma coisa com Um Dia um Rio. Né? Um Dia um Rio é um texto que me emociona muito, né? Assim, porque ele é inspirado num fato muito triste, né? Que foi a tragédia aqui de Mariana, do Rio Doce, né? Com todas as mortes, toda a destruição, né? Toda a crueldade, né? que aconteceu ali. E é um texto que eu fiz de uma maneira muito sentida, assim, e o livro é muito bonito, né, com as ilustrações do André, e o conjunto ficou muito bonito. Então, é outro que eu também sempre engasgo assim, quando eu estou lendo. Agora, de outros poetas, também são inúmeros, né? 2 anos atrás eu traduzi um livro da Gabriela Mistral, né, nossa grande poeta chilena, que foi a primeira ganhadora do Prêmio Nobel na literatura na América Latina, né, antes de Garcia Marques e outros mais. E tem alguns poemas ali que são muito emocionantes. Tem um sobre o Noel, o Papai Noel, visitando uma menina e pedindo para não esquecer da vizinha dela que perdeu a mãe e tal e coisa. E é um poema que me emociona muito, assim. Eu gostei muito de fazer a tradução desse livro da Gabriela Mistral. Vários me emocionam, né? A Você Luciana estava Murray tem falando, vários poemas muito bonitos. Oi, pode falar. você estava falando sobre alguns Pode falar. professores, né, que Você ia acham perguntar. difícil trabalhar com poemas. Por que é que você acha que isso acontece? Por que é que alguns professores têm tanta dificuldade
em trazer os poemas, a poesia? Olha, eu acho que são vários motivos. Primeiro, é por uma falha na formação mesmo, né? Nos cursos de pedagogia, por exemplo, tem poucas ou às vezes quase nenhuma cadeira de literatura e menos ainda de poesia. Então, quase não se vê texto literário nos cursos de pedagogia, né? Felizmente, tem algumas exceções, mas não é uma ênfase da maioria dos cursos de pedagogia. A literatura em geral, e menos poesia. Então, né, ela acaba ficando um terceiro plano ali. Então, se o professor tem pouco contato com os livros de poesia, ele vai ter, claro, mais dificuldade. E não é por falta de livros, que existem muitos livros para criança no Brasil. A gente tem grandes poetas que se dedicam à infância. A gente tem Zé Paulo Paes, a gente tem a Rosiana Murray, a gente tem Marcos Banho, a gente tem Dilan Camargo, a gente tem Elias José, eu mesmo, com vários livros, o André Neves, agora, que acabou de fazer um livro maravilhoso, que é o Obrigado. Enfim, a gente tem muita coisa. Então, primeiro é tentar conhecer isso. Acho que é importante conhecer esse acervo. E esses acervos estão nas bibliotecas das escolas, porque eles têm PNBR, PNLD literário. Então, os livros estão lá. Primeira coisa, conhecer os livros, conhecer esse acervo, ler, curtir esses livros, né? E segundo, depois que você conhecer os livros, para apresentar esses livros, os que você gostou mais, os poemas que você gostou mais, os poetas que você gostou mais, para a criança treina antes a leitura. Então, aquilo que te emocionou, você vai conseguir emocionar o seu aluno. Estou falando para os professores, evidentemente, né? A gente não consegue fazer. Eu fui professor, sou professor universitário há 25 já desde 97 até agora. Fui durante muitos anos professor na graduação e desde o ano passado eu estou só na pós-graduação. E sei muito bem que a gente não consegue fazer um aluno se interessar por um texto, por uma história, qualquer tipo de texto, uma crônica, um conto, um poema, se você não se interessou primeiro por ele, né? Você tem que estar tocado pelo texto para você tocar o seu aluno também. Então, tem que conhecer isso. Primeiro, conhecer as obras, escolher as que você gosta mais para passar para a meninada e passar primeiro com essa intenção de fruição, de curtir o poema, de deixar ele criar lá as suas pulguinhas atrás do antes de pensar em atividades de avaliação, né? Então, eu acho que cada um desses passos é importante. Passando por esses 3 passos, os professores vão ter mais facilidade, né? Porque tira uma pressão, assim. Você não, né? A gente não pode achar que a culpa é do professor. É o processo todo que dificulta a intimidade do professor com a poesia. Se ele, né, for à biblioteca, for atrás desses livros, que estão ali disponíveis, ler bastante, separar os que ele gosta mais, passar para os alunos e curtir ele com os alunos, isso tudo vai facilitar até o momento depois, posterior, quando ele tiver que fazer pedir alguma atividade, de preferência uma atividade que seja criativa e não com uma preocupação muito fechada, como a gente falou lá no início. Cíntia Rosana disse que também se emociona com Um Dia, um Rio. É muito tocante, ela colocou. E aí, diante dessa conversa que a gente está tendo, para a gente entender a poesia, para que esses professores, essas crianças possam entender a poesia, basta estar aberto para recebê-la? Só isso é suficiente? Léo?
Léo? Acho que eu perdi o contato com o Léo. Gente, vocês podem avisar se sou eu que perdi o contato. Ah, acho que foi Léo mesmo que perdeu o contato. Vamos ver se ele basta sentir, né, André? Basta sentir sem procurar razões. É verdade. Vou ver aqui se ele vai voltar, né? Porque eu acho que estava com alguma coisa alguma dificuldade lá no áudio dele. Vou chamar assim. Dá só um minutinho. Deixa eu ver aqui, Léo. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Não estou conseguindo localizar o Léo. Vou tentar falar aqui com ele novamente. Deixa eu ver aqui. Você já leu, José está dizendo aqui que colocou que o livro organizado por ele é uma excelente opção. Então, ele está dizendo que vai tentar voltar, tá? Que estava. Vai tentar voltar aqui. Desligou de repente e foi. Deixa eu ver aqui. Se Léo entrou novamente. Foi um livro que ele mostrou, Marilene, logo no comecinho da live, mas eu não consegui ainda pegar o nome. Normalmente a gente pega depois e aí já posta, né, o nome dos livros, né, o acervo que os convidados vão trazendo, tá? Para poder vocês ficarem bem. Olha aí, Léo solicitou aqui. Vamos lá. Oi, Léo. Pronto, José aí ajudou. Poesia para crianças, isso. Oi, voltei. Oi, Ah, perdão aí. Mas, tranquilo. então, você estava falando de algum livro que eu falei lá no início, que perdemos o título, é isso? Mas José ajudou ali, poesia para crianças, né, da editora Positivo. Ele Conceitos, colocou lá. Tendências e Práticas. E é um livro teórico que eu organizei. E agora, no fim de semana, no domingo, eu vou participar do lançamento de um livro teórico também, que eu fiz dessa vez eu fiz só um capítulo, mas também sobre poesia. E esse foi organizado pelo Alex Gomes, o escritor, né, Alexandre Castro Gomes, e pela Cíntia Barreto, professora. E vai ter. Depois vocês olham no meu Facebook e no meu Instagram também. Eu vou postar a chamada para uma live de lançamento, vai ser no domingo. Mais um livro teórico sobre poesia que eu participei. E a gente estava falando exatamente sobre essa emoção que a poesia traz, né? E Cíntia tinha colocado que se emociona também com Um Dia, um Rio. Ela disse que o livro realmente é muito tocante. E aí, eu tinha perguntado, né? Para entender poesia, é apenas estar aberto para recebê-la? Basta estar aberto para recebê-la? É, depende do que a gente está chamando de entender, né? Porque, assim, a poesia, muitas vezes, você não precisa de entender tudo que está ali, né? Mesmo porque, às vezes, nem o próprio poeta percebe tudo que ele colocou ali no poema, né? Então, assim, tem coisa que pode simplesmente te despertar alguma sensação, alguma emoção. Tem poemas que estão mais preocupados com o jogo de sonoridades, que não é tanto com a compreensão propriamente, né? Mas eu acho que, assim, para curtir a poesia, vamos dizer, em vez de entender, né, para curtir, eu acho que estar aberto, né, e estar desarmado, entrar desarmado para aquele texto é o principal. Agora, se você estiver falando da palavra entender de poesia,
como uma coisa um pouco mais teorizada, aí é claro que é bom você pesquisar também, né? Eu acabei de falar de 2 livros teóricos aqui, a gente tem ótimos teóricos da poesia no Brasil, né? Então, se você quiser entender um pouco mais tecnicamente, tem gente que quer, tem gente que me pede assim, ô Léo, podia dar um curso sobre métrica, sobre rimas, coisas desse tipo. Tem gente que quer aprender isso até para poder trabalhar, né, escrever e tal. Também é válido, né? Eu acho que tem gente que curte essas coisas, mas como leitor, ninguém precisa de nenhum pré-requisito assim, técnico para curtir, né? A gente não tem que estudar poesia para curtir poesia, né? Assim como ninguém precisa de estudar cinema para curtir um filme ou uma série, né? Não precisa de estudar música para curtir música. Eu, por exemplo, sou apaixonado por música, mas não entendo é, da parte teórica e técnica, né? Sou bem ignorante nessas questões, mas sou apaixonado por música. Então, como é, público, né, leitor, ouvinte, a arte não exige nenhum estudo, né? Agora, se você quiser ensinar ou produzir alguma coisa, aí você pode querer estudar, né? É ótimo, não tem problema nenhum. André, né, André Neves está colocando lá, né, que a poesia para a infância no Brasil é show, precisa de mais leitores, né? Alessandra Roscoe e Valdirene, quando eu perguntei, já disseram logo tacitamente, poesia não é para entender, é para sentir, né? Um beijo aí para a Alessandra, minha parceira querida. Nós escrevemos em parceria um livro muito bacana chamado Dedé e os Tubarões, que também é inspirado no meu filho, né? Eu roubo muita coisa dos meus filhos, né? Tanto a Sofia, que é minha filha, quanto o André já me inspiraram dezenas de histórias, poemas. O Dedé e os Tubarões foi inspirado num caso que aconteceu com o André. Assim como o Língua de Sobra, que eu falei mais cedo, né? E já meu livro mais recente, que eu lancei essa semana, lancei não, né? Chegou para mim essa semana, eu não fiz o lançamento ainda, é um livro que eu fiz com o Alexandre Rampazzo, chama Infinitos, e esse aí já é inspirado na minha filha, né? É uma história, mas bastante poética também, né? É um texto em prosa, mas é bastante poético, inspirado num diálogo que eu tive com a minha filha quando ela tinha 5 anos, ou seja, tem 16 anos, e aquilo ficou germinando lá na minha cabeça. Um dia eu sabia que aquilo ia virar uma história. E aí, há pouco tempo, eu escrevi essa história, mostrei para o Rampazzo, e ele gostou muito e criou um livro maravilhoso. Assim. Uma narrativa visual emocionante, surpreendente. É um dos meus livros que eu acho mais bonitos. É esse meu caçulinha, que é o Infinitos, que acabou de ser publicado pela editora Melhoramentos. Ana Ruda retoma um pouquinho alguns elementos que a gente discutiu lá no comecinho. Ela diz assim, Léo, que elementos uma criança por volta de 6 anos, por exemplo, apresenta e levam você a considerar que essa criança faz poesia? Olha, a primeira é a própria relação da criança com a linguagem, né? A linguagem para a criança é um brinquedo, né? Porque ela ainda está aprendendo os conceitos, os sentidos. Então, ela muitas vezes ela cria novos sentidos, ela cria novas conexões, novas relações. Então, ela está lidando poeticamente com a língua portuguesa, né? Falando para a gente no Brasil, né? Está lidando poeticamente com a língua portuguesa, porque ela está lidando com liberdade, com criatividade, né? Está usando a língua de maneira lúdica, de maneira divertida, brincalhona. Então, está fazendo poesia. Não necessariamente está fazendo um poema, né? Mas está lidando poeticamente com a linguagem, com certeza. A Lê disse que você fez um roubo totalmente ilícito.
tá certo? Nesse teu caçula aí. E Kelly disse que Rampaz é maravilhoso, né? Rampaz é maravilhoso. Já fizemos esse primeiro livro e já estamos com o segundo, que vai ser lançado no ano que vem. E já estamos aí com a parceria bem engatinhada. Yuli Bergaminos, ele diz o seguinte, que poesia muda o sentido do caminho. E já que ele está falando de caminho, pensar em poesia é pensar em uma viagem? Eu acho que sim, né? Só que é uma viagem um pouco diferente. Né? O André Aguiar, André Ricardo Aguiar, que é um poeta lá da Paraíba, que é muito amigo meu, gente, adoro ele. Ele fala assim: é difícil ir atrás de um poema se você caminha em linha reta. Né? Olha que bacana essa frase, né? Quer dizer, a poesia é um caminho, mas não é um caminho reto, é um caminho que tem desvios, é um caminho que não segue a lógica, né? Não vai pelo caminho mais rápido, né? Pelo percurso mais rápido, ele vai desviando, né? Porque a poesia é muito isso, são os desvios de sentidos, os desvios de sensações, de emoções. Então, é um caminho, mas não é um caminho com início, meio e fim, assim, né, tradicional, nem um caminho em linha reta. É um caminho mais sinuoso, mais, né, eu acho que mais interessante, mais divertido, mais cheio de surpresas. Eu lembrei de um poema que eu adoro também, que você perguntou mais cedo de poemas que emocionam. Eu lembrei de um poema do Robert Frost, que é o Caminho Não Tomado, né? Que ele vai narrando, o eu lírico vai narrando que estava caminhando numa estrada e encontrou, num ponto, a estrada divergia e ele escolheu nessa encruzilhada, ele escolheu o caminho menos usado, né? Menos trilhado. Então ele foi pela surpresa, né? É um poema muito bonito. Eu esqueci como é que ele é em português, eu sei ele em inglês. É The Road Not Taken. Acho que talvez o caminho não trilhado, alguma coisa assim. Robert Frost. Procure esse poema que é muito bonito. Alessandra Roscoe, né, a Lê está dizendo aqui, criança faz poesia o tempo todo, vê o mundo com olhos de poesia. E aí transita muito facilmente entre o simbólico e o subjetivo. E aí, o que é que você acha disso? É isso mesmo? Essa simbologia faz parte da criança? Ela necessita disso? Eu acho que sim, né? A arte é muito baseada nos símbolos, né? Naquilo que é um segundo sentido, um terceiro sentido, né? O metafórico, né? O conotativo, né? A linguagem mais denotativa, ela se presta melhor para os textos informativos, né? Para os textos que pedem uma leitura única, uma leitura convergente, como a gente falou lá no início. E a arte, a poesia, principalmente, ela vai muito mais pelo conotativo, né? E não o denotativo. Ela vai pelo conotativo, ou seja, significa isso, mas também significa aquilo, mas também pode significar outra coisa, pode simbolizar isso, pode simbolizar aquilo, né? Pode remeter a isso, pode sugerir aquilo. Tudo isso é uma maneira da gente usar a linguagem de uma maneira simbólica, de uma maneira conotativa, com muitos significados, né? Plurissignificativa. Rosa está lhe parabenizando pela conversa. Ana Paula diz que a conversa foi maravilhosa. Zeneide também parabenizou você, né? E aí, a gente está chegando já no finalzinho, mas aí a minha última perguntinha é, Léo, como é que a gente faz com que a poesia esteja viva dentro dessas crianças? Olha, eu acho que não é difícil, porque as crianças, no geral, adoram poesia. Se você vai conversar com as crianças, ler poesia com as crianças, elas adoram, porque elas percebem que a poesia é brincalhona, é livre, é musical, né? Ela é surpreendente. Então, para as crianças, poesia é uma delícia. Aí acontece que, às vezes, à medida que ela vai crescendo e aquela poesia vai ficando mais sendo usada com objetivos,
né, menos poéticos, objetivos mais didáticos, instrutivos, né, ela vai se desinteressando daquilo. Então, acho que não é difícil de jeito nenhum interessar a criança pela poesia. É apresentar mesmo, né? De preferência, a gente deve conhecer, ter um repertório bacana, né? Conhecer muitos livros, muitos poetas, escolher aqueles que nos tocam, que pode ser diferente, né? Eu gosto mais da poesia mais lírica, então eu gosto mais da Cecília Meirelles, da Rosiana Murray, ou eu gosto de uma poesia mais brincalhona, né? mais Paulo Paes, Silvio Ortoff. Cada um, eu, por exemplo, gosto de todos esses lados, né? Mas cada um vai ter a sua preferência. Então, escolher essas que te tocam e compartilhar com a meninada. Eu acho que a meninada vai curtir muito e dá para fazer tanta coisa, né? Como eu falei, dialogar com desenho, com música, com o corpo, dá para fazer coletâneas, dá para fazer varal de poesia, dá para fazer sarau. Nossa, dá para fazer tanta coisa e não pode ter medo, né? Tem que ir de coração aberto. Rosa ainda colocou que o professor Léo, sem dúvida alguma, influenciou o autor Léo, né? E Ana Ruda coloca aqui, numa sociedade tão machista, para além de poético, ver um homem mergulhado no universo dos filhos para se inspirar, né? E aí ela está lhe dando os parabéns, né? Parabéns múltiplos, exatamente por esse olhar tão sensível, né? Para os filhos, para tudo isso. Obrigado. Eu né, nunca pensei na poesia como algo feminino ou masculino, assim, de forma alguma. Para mim, isso nunca me passou pela cabeça. Assim, eu tive a sorte de crescer com muita poesia ao meu redor, né? A minha mãe tinha uma livraria, inclusive, então eu conheci muitos livros e conheci desde pequeno, assim, Cecília Meirelles e Mário Quintana e Sidônio Muralha. Então, para mim, não tinha essa coisa da poesia ser Henriqueta Lisboa. Então, tinha poetas homens, poetas mulheres. Eu nunca associei, assim. Lógico que, com o passar do tempo, eu acabei conhecendo esse preconceito, né, de que a poesia seria uma coisa de menina, que eu acho uma bobagem enorme, né? E eu acho que eu me orgulho de ser uma pessoa muito emotiva e de ser chorão e de gostar dessas, né, de poemas e livros e filmes que mexem comigo corporeamente, sensorialmente, emocionalmente. Eu acho que isso é humano, né? Não é masculino nem feminino, é humano. Léo, Rosa Rich está mandando lembranças para você, certo? Beijo, Rosa. E um toma lá da cá, uma última perguntinha. Quais os livros de poesia não podem faltar na estante de qualquer pessoa? Nossa, quanto tempo nós temos aqui. Ó, eu vou falar assim, vou falar de cabeça os que me vierem assim, em primeiro, né? Então, da Cecília Meirelles, evidentemente, ou Isso ou Aquilo, da Rosiana Murray, Jardins, que é maravilhoso, o Casas, que é maravilhoso, o Circo, que é maravilhoso, né? Do Mário Quintana, Pé de Pilão, Lili Inventa o Mundo, do Zé Paulo Paes, É Isso Ali, Passarinho Me Contou, Lé Concré, da Silvia Ortoff, Poesia Uma Pulga, do Dilan Camargo, o Caramelo Amarelo Camarada. Eu vou falando, enquanto você não me parar, eu vou falando, tá? E o de Léo? E os de Léo? O meu são muitos, né? Mas eu vou citar, assim, talvez um mais divertido, que é o Língua de Sobra, um mais emocionante, talvez assim, mais lírico um pouco, que é o Só de Brincadeira. Um outro também muito divertido, que é o Piolho na Rapunzel, que eu gosto muito, que eu pego poemas de... Tem muita poesia de bicho no Brasil, mas eu faço poemas de bichinhos que são geralmente esquecidos nesse livro. Então é o Piolho, a Pulga, o Carrapato. Então são esses que estão ali no Piolho na Rapunzel. É um livro que eu curto bastante, assim. Deve ter muitas escolas aí, porque ele foi para um desses penaiques, uns anos atrás, então eles estão bem tá bem espalhado aí.
Enfim, são muitos livros de poesia que eu tenho. Se tem aí os que me vieram primeiro na cabeça, né? Mas eu poderia ficar falando de muitos outros poetas bacanas, Cláudio Fragata, e Ricardo Cunha Lima, Ricardo Silvestrin. Nossa, tem tanta gente bacana, Elias José. Ai, tem muita coisa bacana na poesia. Léo, foi um papo poético maravilhoso. Muito obrigada a você, sua participação e a sua partilha, de verdade. Ó, eu que agradeço tanto as suas perguntas quanto as perguntas do público aí. E estou sempre às ordens. E visitem meu site, escritorleocunha.com, né? Me acompanhem aí no Instagram, no Facebook, etc. E leiam meus livros. Guilherme até disse que você está devendo um poema ou crônica sobre sucos de laranja que sumiram no sinal de trânsito. Nossa Senhora, essa vai ser um desafio, hein? Vai, né? Muito obrigada, Léo, mais uma vez. Um Valeu, abraço. obrigado. Beijos. Obrigada. Até a Beijos. próxima. Valeu. Até, Léo.